Shalom Adonai a todos vocês. Deus abençoe você poderosamente. Vamos louvar o Senhor com esse hino aqui. Amém? Glória a Deus. Mara Lima. Deus é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como voo de gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada, como água cristalina, e o poder de Deus te invade, a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas. E os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. Oh, meu Deus, abençoa, papai, nessa tarde, todos aqueles que necessitam de levantar o voo como a gaivota. Abençoa, meu Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja teu irmão se alegrando. Que Deus abençoe cada um nessa tarde, que Deus traga sobre você a palavra avivamento, que Deus avive a sua fé. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, hein? Que já chegou o teu momento de você cantar o hino da vitória. Que você possa sentir o poder de Deus te invadindo. Deus, Ele nessa tarde, nesse fim de tarde, Ele tem uma bênção para você. Hein? Deus tem algo grande para desenrolar na minha e na sua vida. Porque o Deus eterno que andou com Abraão, que esteve com Isaac, com Jacó, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai fazer com que a porta da vitória seja aberta e a porta da sepultura seja fechada. Nessa tarde, Deus está fechando uma sepultura. O poder de Deus vai te invadir, vai te envolver, vai te guardar, vai te proteger, vai te defender, vai te livrar das astutas ciladas desse adversário. Deus está fechando a boca desse leão. Diante de um Deus tão verdadeiro, tão soberano, tão eterno, tão potente, Deus está cortando os laços, Deus está destruindo as armas de Satanás nessa tarde. Cante, adore, louve, exalte a Deus, porque a vitória é grande, a vitória é garantida nessa tarde. Levanta o seu voo como o voo de uma gaivota. Deus está fazendo com que você tome posse da sua vitória nessa tarde. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 105, versículo 11, que diz: eu lhe darei a terra de Canaã como herança. Quando Deus fez essa promessa, os israelitas não passavam de um pequeno grupo de pessoas.
era estrangeiro na terra de Canaã, mas Deus fez uma promessa, né? Está escrito lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis está falando sobre a promessa que Deus fez a Jacó, a promessa que Deus fez a José, quando o número dos israelitas cresceu muito enquanto estava no Egito. Na verdade, Israel tornou-se mais poderoso do que os egípcios. Aí começou a perseguição. Deus nessa tarde quer mostrar, quer revelar para você o poder da sua palavra. Então ele disse: eu lhe darei a terra de Canaã como herança. Eles ainda eram como estrangeiro na terra de Canaã. Quando Abraão chegou na região de Canaã, e Deus lhe contou que essa seria a sua herança, em Gênesis 17, 6, 8. Mas durante toda a sua vida, Abraão viveu como estrangeiro em Canaã. O mesmo aconteceu com seu filho Isaque e seu neto Jacó. Mas Deus tinha prometido essa terra a Abraão e iria cumprir a sua promessa. Então, José é filho de Jacó. José foi parar no Egito, né? Foi vendido como escravo. Todos conhecem a história de José. E José foi para a prisão. E na prisão José teve sonhos. E depois José teve que vir à presença do rei. Então foi quando José foi trazido à presença do rei, foi que as coisas começou a acontecer. O sonho que José teve começou a se cumprir na vida. Porque a palavra do Senhor diz que eles andavam sem destino pela terra, indo de um reino para outro reino. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações o maltratassem. Os primeiros israelitas, pelo contrário, por causa dele, repreendeu os reis poderosos, dizendo: não faça mal aos meus escolhidos, nem maltrate os meus profetas. Então, a palavra do Senhor diz que a conquista de Canaã, quando Abraão conquistou a terra de Canaã, porque foi uma promessa, porque somente 400 anos depois, quando os descendentes de Abraão tinham se tornado um povo muito grande, é que eles conquistaram Canaã. Antes disso, os israelitas tinham sido escravizados no Egito, precisaram ser libertos e passaram 40 anos no deserto, debaixo da liderança de Moisés. Então, para o povo chegar na terra prometida, depois de 400 anos, foi que o povo foi resgatado do Egito, de debaixo de uma escravidão, de um sofrimento, que Deus trouxe Moisés de volta, e Moisés entrou no Egito, liderado pelo poder de Deus. E ali o que aconteceu? 400 anos depois, o povo foi tirado do Egito com mão forte e braço estendido. 40 anos o povo viveu, como disse a palavra de Deus aqui, viveram como estrangeiro na terra de Canaã. A palavra de Deus diz que o povo andava sem destino pela terra, indo de um reino a outro reino, 40 anos. Então, até chegar o dia que Josué tomou posse de Canaã, muita gente ficou para trás. Mas a palavra do Senhor se cumpriu, porque ele disse aqui: eu darei a terra de Canaã como herança. Então, quando Deus, ele promete uma palavra, ele promete uma bênção, ele promete uma cura, ele promete uma libertação, ele promete uma transformação. Ele diz: eu vou fechar a sepultura. Ele diz: eu vou livrar você, eu vou tirar você da forca. Quem vai para a forca vai ser o teu acusador, o teu inimigo.
todos os planos, toda estratégica, toda cilada, toda armadilha, tudo que foi projetado, arquitetado, manipulado por trás das cortinas, Deus diz que vai fazer as cortinas cair e vai envergonhar esses adversários. O que eu estou falando aqui é sério, hein? Deus, na hora do louvor, Deus me deu. Estou fechando uma sepultura. Eu não sei quem é, mas você está aqui. Com certeza você está aqui. Se não tivesse, eu não estaria aqui. Então a palavra está dizendo aqui que Deus falou aqui, ó. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações os maltratassem, os primeiros israelitas. Deus não permitiu que os reis dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, dos filisteus, dos amorreus, dos cananeus, maltratasse os israelitas, os primeiros, porque eles tinham aquela sede, eles tinham aquele compromisso, eles tinham aquela vontade de entrar e botar seus pés na terra de Canaã. Então, nesta hora, eu quero dizer para você que Deus está aqui dizendo aqui, ele vai cumprir com a palavra dele, com a promessa dele, que foi feito na tua vida. Tu não vai morrer sem ver o que Deus está fazendo. O inimigo, ele é sagaz. O inimigo é perverso. E Deus não quer crente chorumingão, crente molengo, crente reclamador, crente murmurador, entendeu? Então, nessa tarde, você tem que enfincar suas estacas. Você tem que decretar, determinar que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. A porta que Deus abre, Satanás não fecha. Ainda que ele tente, ainda que ele venha grunhindo, que ele venha latindo, que ele venha fazendo ameaça, quem decreta a vitória é Cristo Jesus. Nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos vivendo debaixo da mão potente e poderosa do Eterno. Então, nessa tarde, assim como o povo que saiu do Egito, 40 anos perambulou sobre os desertos, viu? Mas a palavra está dizendo aqui que eles andavam sem destino pela terra, de uma nação para outra nação. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações os maltratassem. Os primeiros, pelo contrário, por causa deles, Deus repreendeu reis poderosos, dizendo: não faça mal aos meus escolhidos. Deus não vai deixar ninguém fazer mal aos seus escolhidos. Nem maltratem os meus profetas. Deus está decretando uma ordem tão séria, tão grande, tão poderosa nessa tarde, que você vai ver que a mão potente de Deus está erguida em sua direção, em direção à sua casa, em direção ao seu trabalho, em direção à sua família. Porque eu vou te dizer uma coisa aqui, olha. Quando Deus chamou Abraão, ele lhe disse para sair do lugar onde morava. Deus prometeu dar outra terra a Abraão como herança. E muitos descendentes para encher essa terra. Abraão obedeceu e saiu sem conhecer o seu destino final. É a palavra que se chama obediência. Quando você ouve, que você obedece, que você toma posse, que você vive a sua cura, sabe por quê? Porque aquela palavra, a palavra e a terra de Canaã era uma terra que habitava os cananeus, os hetitas, os jebuseus, os amorreus, os heveus e outros. Era uma região que quem vivia posse daquela terra eram os cananeus, os heteus, os jebuseus. Não era o povo de Deus que habitava ali. Eles vieram como estrangeiro e ficaram ali. E ali eles foram crescendo, até chegar o dia que Deus fez com que os cananeus desapossassem, saísse daquela terra prometida, e ali o povo de Deus entrou e se apossou e ficou não mais como estrangeiro, mas como dono daquelas terras. Então Deus não quer você disputando com o cananeu. Deus não quer você disputando com os heteus. Deus não quer você batendo de frente com essa raça. Deus quer que você
é como se Deus quer que você feche a sua porta, e não se importe com o que está lá do lado de fora, que Deus vai cuidar para você. Eu não sei o que se trata, eu não sei. Eu estou falando aqui o que Deus está colocando aqui na minha boca. Então, Deus, nessa tarde, não quer que você se importe com o que vai acontecer com quem? Com os heteus, com os hetita, Jebuseu, os amorreu, os heveu e entre outros. O termo geral para todos esses era cananeus. Os cananeus predominavam sobre a terra de Canaã, até chegar a ordem, a promessa de Deus na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó chega, na terra de Canaã. Seu filho José, com 16 anos, tem um sonho. Seus irmãos já tinham inveja dele, ciúme dele. Aí foi que o negócio cresceu, com a raiva, com o ódio, com a inveja sobre a vida de José. Mas José, quando a terra foi ameaçada por uma grande seca, uma grande tempestade de fome, Deus agiu através de José, né? Aqui está dizendo que quando José foi vendido como escravo, José saiu como governador, como primeiro-ministro do rei do Egito. Deus está mudando aí. Deus está mudando. Tentaram te botar no poço. Mas ele está tirando você do poço. E ele vai botar você de novo de onde te tiraram. Você vai voltar. Porque Deus não deixa nenhum dos seus escolhidos e nenhum dos seus profetas envergonhado. Envergonhado ficarão todos aqueles que tramou, que arquitetou, que projetou, que tentou te delinguir, que tentou te ferir, que tentou te ameaçar, que tentou te desmoralizar. Serão eles que vão ficar. Deus vai agir em teu favor. Vai subindo devagarinho, vai dando voo da gaivota. Seja livre como uma gaivota. Seja livre como uma gaivota. Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está quebrando corrente, cadeado, algema. Deus está tirando as correntes velhas, enferrujadas. Deus está te livrando do perigo, dos açoites e das maldições. Que o Senhor nessa tarde te guarde, te proteja, te defenda de toda cilada e projeto e tramas que foi arquitetado. O mal não vai prevalecer, porque Moisés e Arão obedeceram às ordens do Senhor e ele mandou uma profunda escuridão que cobriu toda a terra do Egito. Então, quando a gente ouve a palavra, por que Moisés acreditou? Por que Arão acreditou? Que Deus, era Deus que tinha mandado eles vir falar com o faraó. Então, Deus muitas vezes manda a gente ir falar e a gente não vai, a gente recua, eu não vou, eu não posso. Ou então, muitas vezes pagamos o preço porque nos achamos incapazes. Então, nessa tarde eu quero que você tome posse, porque Deus escolheu Moisés e Arão para uma missão muito grande. E Deus está escolhendo você também nessa tarde. Se põe de pé e eu falarei contigo. O oleiro é Deus e o vaso somos nós. Desce a casa do oleiro e lá eu falarei contigo. O Senhor quebra o vaso e ele faz o vaso a hora que quer, como ele tira todo o resíduo. Ele tira todos aqueles pauzinhos, aqueles fiozinhos, toda impureza que tem no barro, Deus tira ali na mão do oleiro. Ele vai tratando e ele vai agindo. Deus, ele sara, Deus, ele tira. Deus tira os resíduos de doenças diabólicas e malignas. Que toda enfermidade de DNA familiar, que vem lá das profundezas, lá da primeira raiz, nessa tarde,
nós quebramos. Eu convido você a quebrar junto comigo toda perseguição, toda enfermidade de origem familiar, de espíritos familiares, de vícios familiares, de problemas familiares, problemas que têm se repetido na sua casa, na sua vida e na sua família. Problemas que você viveu lá atrás, no passado, e hoje quer se repetir. Nós paralisamos essas legiões, esses espíritos ao contrário, que quer atuar trazendo destruição na sua vida. Nós paralisamos esses agentes do adversário. Nós quebramos nessa noite qualquer reação negativa, destrutiva, pavorante da sua vida. Que Deus tire agora o mal da sua vida, a dor de cabeça, desgaste, enxaqueca, mal-estar, mal do Parkinson, problema de nódulo, problema de câncer, medo e todas as ameaças de todo tipo de doença, de origem dos canameu, dos herteu, dos jebuseu, dos filisteu, que traziam a praga do Egito, da hemorroida, a mosca, as rãs, o sangue, tudo que está matando a sua vida. Eu ordeno agora que essas pragas desalojem do seu caminho, desalojem da sua casa, da sua vida, da sua família. Desaloje agora da minha vida, da minha casa, da minha família, todo espírito ao contrário. Todo espírito que esteja tentando mudar a cabeça, a mente das pessoas. Assim como no Monte Sinai, onde o Senhor lhe deu a lei, fizeram ali um bezerro para adorar, um bezerro de ouro. Nós quebramos essa maldição de idolatria, de adorar outros deuses. Eu declaro agora que todo mal, os israelitas que viveram em rebeldia, e que o povo de Deus que está vivendo em mentira, em engano e rebeldia, seja sarado, curado, abençoado agora. Deus te cure, Deus te livre. Todas as pessoas que pedem oração aqui no canal, que Deus cure você, que Deus liberte você, que Deus transforme você. Deus está tirando a sua cabeça de dentro desse balde. É como se alguém está pegando a sua cabeça e está enfiando assim dentro de um tambor de água, mas Deus está te livrando agora. É incrível. Você está sendo liberto dessa cambada que estava acessando teus contatos, teus caminhos para arruinar com você. Pode cantar e adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pode adorar o Deus que falou com Moisés lá no Monte Sinai. Pode adorar o Deus que usou Arão como intérprete. Pode ficar sabendo que por causa disso a terra se abriu e engoliu um grupo comandado por Dan e Abirão. Deus vai abrir a terra e vai engolir esses inimigos falsos, mentirosos e cruéis. Deus abençoe você. Um abraço forte e até amanhã, se assim Deus nos permitir.